Olá, senhores, meu nome é Arimael, sou professor de Física e a nossa aula de hoje é sobre a primeira lei da termodinâmica. Aqui eu trouxe para vocês a demonstração, uma ilustração de experimento, onde você tem uma fonte de calor, uma fogueira, que vai aquecer o líquido que está dentro dessa caldeira. Esse líquido, quando ele é aquecido, ele acaba aumentando de volume, ele se expande e sai por esse orifício, bate nesse moinho que começa a se mover. Então este é um bom exemplo de transformação de energia térmica em energia mecânica, ou seja, calor em movimento. Então, calor em movimento é a transformação da energia térmica em energia mecânica. No começo da civilização, nós tínhamos a força de produção baseada no trabalho personalizado, na mão de obra braçal. Com o passar dos anos, o homem começou a utilizar a natureza como fonte de energia. Então, durante as enchentes, o homem usava as correntezas dos rios para mover esse moinho e aí conseguir quebrar alguns grãos. Com o passar do tempo, o homem começou a dominar as formas de energia, e uma dessas formas de energia foi dominada através de uma máquina que nós chamamos de máquina a vapor. Nesse esquema aqui de uma máquina a vapor, você tem uma fonte de calor que aquece o líquido que está dentro dessa caldeira. Esse líquido, quando ele se aquece, ele se expande, fazendo com que esse pistão acaba subindo. Depois ele se esfria, ele desce, e aí ele fica transformando o calor da caldeira em movimento. Então, com a máquina a vapor, o homem passa a controlar a fonte de energia, sendo capaz de produzir bens em larga escala. Então, como é que funciona uma máquina a vapor? Então, você tem, por exemplo, aqui, você tem um pistão. Isso aqui é um pistão. Esse pistão ele vai receber calor. Quando ele recebe calor, esse ímbole aqui acaba subindo. Observe só, esse recipiente, esse gás que está aqui dentro aprisionado, ele é aquecido, ele recebe calor. Quando ele recebe calor, a sua temperatura aumenta. Com o aumento da temperatura, ele se dilata. Quando ele se dilata, ele empurra esse ímbole para cima. Então, ao ser aquecido, o gás se expande, empurra o ímbole para cima. Notamos que o calor fornecido ao gás produziu trabalho ao mover o ímbole e fez aumentar a temperatura do gás. Isso demonstra que a energia se conservou. A energia na forma de calor transformou-se em outro tipo de energia. Então, senhores, aqui você tem o calor fornecido por essa fonte térmica. Esse calor fez com que a temperatura desse gás aumentasse, ou seja, ele aumenta a sua energia interna, que nós chamamos de ΔU, e esse aumento na energia interna, esse aumento na temperatura, fez o volume do gás aumentar, que fez esse ímbolo subir, realizando assim um trabalho. Então, o que diz a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica corresponde, basicamente, ao princípio da conservação da energia. Ou seja, o calor fornecido ou retirado de uma fonte térmica, que nós chamamos de Q, de um sistema, resultará na realização de trabalho e na variação da energia interna do sistema. Ou seja, o calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Então, o que seria trabalho? Quando é que um gás realiza trabalho? Senhores, um gás ele realiza trabalho quando ele aumenta de volume. Quando esse gás produz um deslocamento. E quando é que um gás ele sofre variação na sua energia interna? Ele sofre variação na energia interna quando a temperatura desse gás sofre também uma variação. Então, analisando o trabalho, vamos lá. Trabalho, senhores, numa transformação gasosa, um gás realiza trabalho toda vez que ele muda pelo menos uma das suas variáveis de estado.
ou seja, quando ele muda pelo menos ou a pressão, ou o volume, ou a temperatura. Então, quando ele muda uma dessas variáveis de estado, o gás sofreu uma transformação. A transformação ela é chamada de isobárica quando a pressão que o gás exerce for constante. Então, toda vez que a pressão for constante, a transformação é chamada de isobárica. Então, para uma transformação isobárica, o trabalho realizado pelo gás é igual à pressão vezes a variação de volume. Então, o trabalho, senhores, é pressão. Aliás, trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Então, o gás ele realiza trabalho quando ele sofre variação no seu volume. Então, por exemplo, aqui eu tenho um gás aprisionado dentro desse recipiente. Esse gás recebe calor. Quando ele recebe calor, a sua temperatura aumenta. Então, ele tende a aumentar o seu volume. Quando ele aumenta o volume, ele empurra esse êmbolo aqui para cima, provocando assim um aumento, uma variação no seu volume. Então, esse gás, ele realizou o quê? Um trabalho. Lembrando que trabalho, lá na física do primeiro ano, está relacionado ao quê? Ao deslocamento. Então, esse êmbolo que está nessa posição aqui, ele fica até nessa aqui. Então, ele sofreu o quê? Um deslocamento. Então, se o calor, o gás, está produzindo deslocamento, é porque esse gás está realizando um trabalho. O trabalho realizado pelo gás, senhores, ele pode ser positivo ou negativo. Quando o trabalho é positivo? O trabalho é positivo quando o gás ele aumenta de volume. Então, a gente diz o seguinte, que o trabalho é realizado pelo gás. Por exemplo, aqui, o gás ele recebe calor e o volume dele aumenta. Se o volume dele aumenta, então o trabalho é positivo. Tá bom? Então o trabalho é realizado pelo gás. Agora, senhores, quando o volume do gás diminui, o trabalho é realizado sobre o gás. Então a gente diz que o trabalho, ele é menor do que zero. Por exemplo, aqui, você aplica uma força sobre o gás, você espreme o gás, comprime o gás ele diminui de volume, então o trabalho é realizado sobre o gás. Então, quando o gás é comprimido, ou seja, o volume do gás diminui, o volume do gás é menor do que zero, a gente diz que o trabalho é realizado sobre o gás, então o trabalho ele é negativo. Então, senhores, o trabalho pode ser positivo ou negativo, vai depender de quem? Da variação de volume. Se a variação de volume for positiva, o trabalho é positivo. Se a variação de volume é negativa, o trabalho é negativo. Energia interna. O que é energia interna, senhores? A energia interna de um gás está diretamente relacionado à sua temperatura. Assim, uma variação na temperatura de um gás indicará a variação na sua energia interna. Para um gás monoatômico, nós temos o seguinte, quem é a variação? Quem é a energia interna de um gás monoatômico? A energia interna do gás monoatômico é igual a U é igual a 3,5 de nRT, onde esse N, senhores, é o número de moléculas do gás. Então, quanto maior for o número de moléculas, quanto maior for a quantidade do gás, maior é a sua energia interna. A energia interna do gás depende de uma constante que nós chamamos de constante universal dos gases perfeito, que nós chamamos de R. E depende também da temperatura do gás. Então, quanto maior a temperatura, maior é a energia interna desse gás. Então, para você variar a energia interna, você precisa variar quem? A temperatura do gás. Se o gás aumenta a sua temperatura, é porque ele aumentou a sua energia interna. Se o gás diminui a temperatura, ele diminui a sua energia interna. Então, senhores, esse N é o número de moléculas do gás. Esse R é a constante universal dos gases perfeito.
em mol por Kelvin, em joule, mol Kelvin, ele é igual a 8,31. Então, o valor dessa constante é 8,31 joule barra mol Kelvin. E T é a temperatura do gás. Então, senhores, não esqueçam, a energia interna depende da temperatura e depende também do número de moléculas do gás. A variação da energia interna depende da variação da temperatura do gás. As transformações gasosas, elas podem ser isobárica, né? Seria a mesma pressão, isovolumétrica, que seria o mesmo volume, e transformação isotérmica, que teria a mesma temperatura. Vamos analisar aqui para uma transformação isovolumétrica. Senhores, uma transformação isovolumétrica, o volume é o mesmo. Então, todo o calor recebido ou cedido pelo gás será transformado em variação de energia interna, que nós chamamos de delta U. Como não há variação no volume, senhores, também não há variação no trabalho. Porque observe só, eu não falei para vocês que trabalho é igual a quem? A pressão vezes variação de volume. Se a transformação é isovolumétrica, o volume é igual a zero. Então, consequentemente, o trabalho também é igual a zero. Então, o gás ele não realiza trabalho. Ele recebe calor, mas ele não realiza trabalho. Ou seja, não há variação de volume. Então, significa dizer que o calor é igual a quem? A variação de energia interna. Então, senhores, todo o calor fornecido ao gás é transformado em variação de energia interna. Então, todo o calor recebido pelo gás vai provocar o quê? Variação na temperatura do gás. Então, por exemplo, quando o gás ele recebe calor, a temperatura dele aumenta. Quando o gás ele perde calor, a temperatura dele diminui. Ou seja, quando o gás recebe calor, a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Quando o gás perde calor, a temperatura dele diminui, a energia interna dele também diminui. Ok? Então, senhores, continuando, transformação isotérmica. A transformação, senhores, é isotérmica, significa dizer o quê? Que a temperatura do gás ela não muda, ou seja, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, senhores, o que vai acontecer com a variação da energia interna? Ora, a variação da energia interna não depende da variação da temperatura, então, se não ocorre variação da temperatura, não ocorre variação da energia interna. Porque lembra dessa expressãozinha que eu coloquei aqui? Ó? Eu coloquei para vocês o seguinte, ó. Variação da energia interna, que nós chamamos de delta U, é igual a quem? É igual a 3,5 de quem? Do número de moléculas do gás, que nós chamamos de N, vezes a constante universal dos gases perfeitos, que nós chamamos de R, vezes a variação da temperatura. Observe só, a transformação não é isotérmica, então a variação da temperatura é zero. Por quê? Se a transformação é isotérmica, a temperatura é constante. Tá bom? Se a temperatura é constante, então não há variação na temperatura. Então a energia interna é igual a quanto? A variação da energia interna é zero. Então como é que fica, senhores, a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, que todo calor fornecido ao gás é transformado em trabalho. Observe só, se o gás ele recebe calor, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, o volume do gás o quê? Aumenta. Quando o gás ele perde calor, o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo, o volume do gás diminui. Então, todo o calor fornecido ao gás é igual, provoca trabalho, tá bom? Provoca movimento. Então, quando o gás, ele recebe calor, o volume, recebe calor, o volume aumenta, o trabalho é positivo. Quando o gás cede calor, o volume diminui, o trabalho ele é negativo. O outro tipo de transformação é a transformação adiabática.
Então, quando a transformação adiabática, senhores, a transformação adiabática quando não há troca de calor entre o gás. O calor é igual a zero. Se o calor é igual a zero, senhores, então eu vou ter que o trabalho é igual a quem? O trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Ora, senhores, se o trabalho é positivo, a variação da energia interna é negativa. Se a variação da energia interna é negativa, o trabalho é positivo. Então, observe só. Quando o trabalho é positivo, o volume do gás não aumenta? Então, se o volume do gás aumenta, senhores, a temperatura diminui. Se o volume do gás diminui, a temperatura do gás aumenta. Então, senhores, quando o trabalho é positivo, trabalho realizado pelo gás, observamos uma diminuição na temperatura. E quando o trabalho é negativo, realizado sobre o gás, observamos um aumento na temperatura. Ok? Então, observe só. Trabalho positivo, a temperatura do gás, observe só. Trabalho positivo, a temperatura do gás diminuiu. Agora, trabalho negativo, a temperatura do gás aumentou. Observe só, a temperatura do gás aumentou. Então, quando o volume do gás diminui, a temperatura aumenta. Quando o volume do gás aumenta, a temperatura diminui. Tá bom? A temperatura diminui. Resumindo, senhores, nós temos assim. Transformação isotérmica. Quando a transformação é isotérmica, a primeira lei da termodinâmica fica que o calor é igual ao trabalho. Ou seja, a variação da energia interna é igual a zero. Quando a transformação é isovolumétrica, você tem que o calor é igual à variação de energia interna. E quando a transformação é adiabática, nós temos que o trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Exercício primeira questão. Quando se expande um gás, um gás recebe calor, Q igual a 100 joules, e realiza um trabalho Tower igual a 70 joules. Ao final do processo, podemos afirmar que a energia interna do gás. Então, ao final desse processo, nós podemos afirmar o que em relação à energia interna do gás. Aí você tem dados. O trabalho, a quantidade de calor que o gás recebe é igual a 100. O trabalho realizado pelo gás é igual a 70. Ele quer saber o que? A variação da energia interna, que nós chamamos de ΔU. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, você tem que o calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Então, encontrando aqui a variação da energia interna, você tem que a variação da energia interna é igual a quem? Ao calor menos o trabalho. Então, a variação da energia interna é igual. Quanto é o calor? 100. Menos, quanto é o trabalho? 70. Então, a variação da energia interna, 100 menos 70, é igual a 30. Então, a variação da energia interna, senhores, é igual a 30. Essa variação da energia interna é positiva ou negativa? Ela é positiva. Então, a energia interna do gás, senhores, ela aumenta. Ela aumenta quanto? 30 joules. Então, a resposta correta é a letra... Resposta correta, senhores, é a letra C. Tá bom? A resposta correta é a letra C. Então, a energia interna do gás, ela aumentou. Ela aumentou quanto? 30 joules. Ok? Ela aumentou 30 joules. Segunda questão. Qual é a variação da energia interna de um gás ideal sobre o qual é realizado um trabalho de 80 joules durante uma compressão isotérmica? Senhores, aí você vem. Ele quer saber o quê? Qual a variação da energia interna do gás, não é isso? Ora, senhores, aí você tem, primeira lei termodinâmica, o calor é igual ao trabalho mais variação da energia interna. Observe só, diz assim, qual a variação da energia interna de um gás ideal sobre o qual é realizado um trabalho de 80
joules durante uma compressão isotérmica. Senhores, se a transformação é isotérmica, se a compressão é isotérmica, é porque a variação de energia interna é igual a zero. Isso porque se a transformação é isotérmica, senhores, não há variação da temperatura. Se não há variação da temperatura, quanto é a energia interna do gás? A energia interna do gás é igual a zero. Então a resposta correta é a letra C. Terceira questão. Quando um gás ideal sofre uma expansão isotérmica, senhores, expansão, ou seja, o volume aumenta. Isotérmica é porque a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, não há variação de energia interna. Ora, se não há variação de energia interna, isso aqui é igual a zero. Variação de energia interna, que nós chamamos de ΔU, é igual a zero. Então, o que nós temos? Que o calor é igual ao trabalho. Ou seja, todo o calor fornecido é transformado em trabalho. Aí você vem, letra A. A energia recebida pelo gás na forma de calor é igual ao trabalho realizado pelo gás na expansão. Então, a resposta correta é a letra A. Senhores, muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula.